Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Sadi Noel. Senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos acompanham através da TV Alerj e que nos assistem ou nos acompanham pelas redes sociais. Os oradores que me antecederam, membros desta casa, discorreram sobre a existência das crises que vivemos atualmente, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no país como um todo. Crises de caráter econômico e crises, por exemplo, de caráter político. E realmente isto daí deva ser motivo de preocupação nossa, membros do Legislativo Estadual, para coletivamente poder encontrar uma saída que tenha o significado da superação das dificuldades que estamos vivendo atualmente. E isto não está existindo. Quer dizer, o companheiro, membro, deputado desta casa vem à tribuna, faz o seu discurso, demonstra sua preocupação, mas isto por si só não é suficiente. É necessário. Há que se buscar uma discussão cuja densidade passa a existir pela presença dos deputados eleitos para serem membros desta casa. Nós estamos a menos de um mês das eleições municipais. Eleições estas que irão eleger o prefeito das cidades e os vereadores das cidades. É uma eleição importante. E as campanhas eleitorais, elas estão acontecendo exatamente neste cenário onde há crises presentes e crises que são preocupantes enquanto realmente não houver um empenho demonstrado com a participação de todos os deputados desta casa. Chegar um deputado aqui e falar, como falou o nobre deputado Valdec Carneiro, como falou o nobre deputado Tio Carlos, como falou o nobre deputado Anderson Nogueira, como falou Valdec Carneiro, e agora eu, isto por si só é pouco, muito pouco, diante da superação necessária para a gente sair das crises. E é claro que se este empenho não está existindo, pelo menos em relação ao Legislativo Estadual, isto é motivo de grande preocupação nossa. Então, o que acontece na política? Você hoje tem, não só no Brasil, infelizmente, é um governo deslegitimado. É um governo que não passou pelo crivo do desejo e do sentimento do eleitorado brasileiro. Então, no arranjo parlamentar de ocasião, de repente, a presidência da República é ocupada por uma pessoa que está sendo questionado, inclusive nas ruas, e
não, o questionamento não é pequeno. É um questionamento que deva ser levado em consideração. O Estado do Rio de Janeiro é a mesma coisa. Falece legitimidade em quem está à frente do governo do Estado do Rio de Janeiro. E aqui a Assembleia Legislativa era para estar, neste momento, não vou dizer os 70 deputados, mas pelo menos a maioria deles presentes e discutindo qual a melhor forma que poderíamos encontrar conjuntamente, exatamente para a superação dessas duas crises. Ora, se isso não está existindo, então vem aquela pergunta: ora, se isso não está existindo, para que então que existe a política? Para que então que existem os parlamentos? Para que então que existem as instâncias partidárias? Então, há também, digamos, os desenhos que configuram as crises existentes, porque aí é mais ou menos aquele negócio. O cidadão disse, cada vez, foi até um membro do Supremo Tribunal Federal, que ele disse que cada vez que puxava uma pena, né, vinha mais coisas. Ou seja, cada vez que você pega o fio da meada, o novelo começa a rolar e quase que você não vê perspectiva de se chegar ao fim. Então, eu acho que, não sei, espero eu pelo menos, que depois das eleições, vamos atribuir que haja um compromisso dos deputados com campanhas existentes, mas isto daí não é motivo, não é justificativa para não estar aqui presente discutindo o tempo todo a saída, como que a gente deva trabalhar de forma efetiva para tentar resolver os problemas e sair das crises existentes. Tanto crise econômica como a crise política, mas só que hoje já está no bojo dessas crises, agregado outras crises, a crise moral, a crise institucional, a crise de ética, ou seja, a crise de todos os tipos. Então é complicado. É complicado. E o esforço coletivo que é necessário, a gente não está assistindo, não está existindo. E isto daí é complicado. Isto daí é que deve ser objeto das nossas intervenções, fazendo um chamamento e um apelo aos nossos colegas, pares, aqui deputados do Estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos de forma alguma ficar única e exclusivamente nos discursos isolados. Eu acho que o que aconteceu ontem aí, em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, carregaram demais nas tintas. E isso daí tem que ser preocupação para todos nós, porque significa que a coisa começa a não ter, digamos, quem comanda, digamos, as rédeas como deva comandar. É aquilo que eu sempre falo, quer dizer, o processo do desbussolamento da nossa vida política. E isso daí acontece também muito porque há uma carência enorme de figuras expressivas e legitimadas exatamente no nosso país. Figuras políticas, como já aconteceu. Quer dizer, nós já tivemos uma época onde você tinha como referência políticos que você considerava importante. Você tinha um Tancredo Neves, você tinha um Leonel Brizola, você tinha um Albino Afonso, você tinha o próprio Lula, você tinha um Fernando Henrique Cardoso, você tinha um Ulisses Guimarães,
Quer dizer, eram figuras expressivas da nossa política que estavam o tempo todo à frente de uma atuação voltada única e exclusivamente para resolver os problemas que eram necessários de serem resolvidos no nosso país. Então, companheiro presidente desta sessão, deputado Sá de Noel, tem muito que se fazer. E esta casa tem também muito ainda para fazer. Nós não podemos, de forma alguma, reduzir o encaminhamento de soluções para os problemas existentes no Estado do Rio de Janeiro. Não podemos reduzir isto única e exclusivamente aos pronunciamentos e intervenções que aconteçam aqui em plenário, né, sem a participação dos demais deputados, e ficar por isto mesmo. De maneira que eram essas considerações que eu gostaria de fazer, porque são considerações acompanhadas de uma preocupação, porque eu nunca pensei que fosse acontecer o que está acontecendo no nosso país, no nosso estado do Rio de Janeiro. Nunca, nunca. E olha que eu tenho já algum caminho andado na história da política desta cidade, desse estado e deste país. Obrigado, senhor.